Então, culto super especial, onde eu estarei junto com o Senhor, participando, né, dessa aula bíblica, aqui na primeira Igreja Batista de Calumbi, sertão pernambucano, no Alto do Pajeú. Então, eu vou dar início a essa aula hoje. Hoje nós vamos falar no Gênesis capítulo 6, mas quem vai falar hoje não sou eu, tá? Quem vai falar hoje vai ser o meu amado e querido e finado, infelizmente, professor Adalto Lourenço, que infelizmente, não sei se é o ano passado ou ano atrasado, ele faleceu e morreu. Ele era o irmão da Igreja Presbiteriana. Ele trabalhou, ele era professor e PhD em física. E ele era cristão e ele era criacionista, não só criacionista, mas ele aderiu ao design inteligente, tá? Que é um novo tipo de ciência que estuda o ambiente em que nós vivemos a partir da ideia de que tudo tem um design e tem um criador altamente inteligente por trás, uma mente inteligente. Eles não propõem e não dizem quem é o agente criador, mas eles têm por objetivo o design inteligente, científico, estudar todo mundo físico, tudo que há na Terra, na criação física, para buscar um design inteligente. Porque nós, quando vemos as coisas que foram criadas por uma mente inteligente, logo a gente identifica de que existe um agente criador por trás. Por exemplo, esse microfone aqui, quando eu olho para esse microfone, eu logo identifico que um ser mais inteligente do que a natureza do microfone foi quem construiu, fabricou, montou o design e usou o ambiente, a matéria do ambiente que nós temos, para transformá-la em um objeto que carrega um design que não foi feito pela teoria da evolução. Então, o design inteligente, que o professor Adalto Lourenço, ele junto com o Benihim, que é um outro PhD ele é professor em genética lá nos Estados Unidos e é formado em biologia, geneticista, biologia, né? Esse professor Benihim, eu tenho um livro dele, A Caixa Preta de Darwin, é o livro de Benihim, onde ele expõe uma estrutura inteligente que criou e formou as partes físicas de uma célula e de alguns protozoários, e ele, Dr. Benihim, mostra que quando o cientista estuda aprofundadamente através de microscópios, através de instrumentos que adentra dentro de uma célula, ou uma organela, ou uma célula humana, se percebe ali que aquelas estruturas unicelulares, únicas e microscópias, né, que é estudada em um microscópio, né, super avançado, quando fizeram o sequenciamento genético do genoma humano, se descobriram um sequenciamento correto, perfeito, acabado, que não precisa acrescentar e nem tirar. E ali eles descobriram que há um agente super inteligente por trás daquela criação, porque através de teoria da evolução, do erro e do acerto, isso não seria possível isso existir na teoria
da evolução, né, de milhares de eras e de tempos, na tentativa do erro e do acerto, não seria possível surgir sequenciamento genético através de erro e de acerto. Porque se descobriu que o código genético dá para dar umas 10 vezes no planeta Terra, se alinhado uma letra atrás da outra. Então isso, o design inteligente propõe isso. Então por trás do Dr. Adalto Lourenço, que vai trazer para a gente, que eu vou colocar para vocês o vídeo dele, para vocês assistirem, a respeito do que ele fala dos dias de Noé, do chamado de Deus, e como Noé construiu e como Noé fez essas coisas. Tá? Como é que Noé trabalhou na arca, como isso foi possível nos dias de Noé. E o professor Adalto Lourenço vai mostrar todo o processo aí da construção da arca e toda a estrutura, né? E trazendo uma sequência bem inteligente que eu e você, pessoas simples, a gente tem a capacidade de entender e compreender como que Noé fez essas coisas. Como que Noé foi um homem sábio, foi um homem que creu em Deus, ele acreditou na palavra de Deus e ele deu ouvido a Deus e fez tudo conforme Deus tinha mandado. Então, um dos maiores legados de Noé é: Noé creu na palavra de Deus e fez tudo de acordo como Deus mandou, porque Deus é o agente inteligente por trás de toda a criação, de todas as coisas. Então, Noé creu que Deus era esse agente, né? A proposta do design inteligente não fala qual é o Deus, mas mais para frente a gente vai entender através dos estudos que Deus se revela através da natureza que ele criou de uma forma tão bela e tão perfeita que entra em harmonia com o estudo do design da Terra e da estrutura e de toda a criação. Podemos identificar pelo relato bíblico como Deus é, podemos identificar na própria criação de Deus a própria pessoa de Deus, que Paulo vai dizer isso lá em Romanos 1,18. Paulo em Romanos 18 fala sobre que Deus se revela através da sua criação. Era como se fosse um poema para que o homem identifique Deus também através do design inteligente que há na criação de Deus. Então, isso é possível, tá? Vamos trabalhar um pouquinho mais, ver se nós conseguimos pelo menos eliminar os problemas com a arca, porque é um problema, é uma questão muito interessante e vocês verão que não são problemas. As pessoas não estudam os detalhes, não leem os detalhes, não conhecem ciência, então realmente fica um grande problema. E depois nós trataremos na parte da tarde, nas 3 palestras finais, o que está relacionado com a questão da água, de onde veio toda a água, para onde foi toda essa água, e de uma forma geral, os resultados de um dilúvio global, ou seja, se houve um dilúvio global, quais seriam as evidências, o que nós deveríamos procurar por aí. Então essa é a ideia principal. Pois bem, vamos trabalhar um pouco aqui, vamos ver a questão da arca, especificamente. Essa arca de Noé. Falar um pouquinho da sua construção e da localização. Esses são 2 aspectos muito interessantes, a Bíblia nos dá muita informação. Você fala, muita informação? Ali eu nunca vi tanta informação assim. De novo, nós temos os detalhes. Deus não precisa contar todas as coisas, Ele apenas precisa nos dar os detalhes, por termos sido feitos seres pensantes, com a capacidade de ver o óbvio, nós podemos pegar e desenvolver essa questão. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da construção e localização da arca. Vamos começar falando um pouquinho a respeito da construção. Então, vamos ver primeiramente o que o texto bíblico nos fala a respeito dessa construção. Deus diz a Noé o seguinte, lá no capítulo 6, do verso 14 até o 16, você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora.
faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça ali um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Essa é a versão NVI, onde você já tem a tradução, literalmente, das dimensões de 300 côvados, seria o comprimento dela, 50 côvados a largura, 30 côvados a altura, abertura, uma abertura lateral, uma janela na parte superior de aproximadamente 1 côvado, que seria literalmente meio metro. O que nós sabemos a respeito desse texto? O que nós somos informados? É que Noé foi a primeira pessoa multada pelo IBAMA por ter acabado praticamente com a floresta ao redor. Ou seja, ele fez um desmatamento que não deveria ter sido feito. Nós precisamos ter uma noção do tamanho da arca e coisa assim, e daí você pode trabalhar os cálculos para ver a questão da quantidade de madeira que foi necessário para construir um barco desse tamanho. Eu vou apenas dar as ideias gerais por questão de tempo, nós não temos como entrar em todos os detalhes, então vou tratar das partes fundamentais. Primeiro, quando nós pensamos em termos da arca, nós precisamos ter uma noção do que estaria acontecendo. A arca seria praticamente um tipo de uma caixa. As pessoas falam, não, mas ela precisaria ter um bico e coisa assim. Não necessariamente, porque o alvo de Noé era flutuar. Noé não estava saindo de um lugar indo para outro lugar, ele apenas queria flutuar. Nós sabemos que essa arca ela tinha 3 pisos, tinha um superior, um meio e inferior, e dentro desses pisos haviam compartimentos, justamente para colocar os animais. Então são pequenos detalhes que são fundamentais para nós entendermos a dinâmica, o que estaria ocorrendo dentro da arca durante esses 371 dias. Algo que é muito importante é que a arca teria que ter uma estrutura que aguentasse tranquilamente todas aquelas forças violentas que teriam ocorrido durante o dilúvio. Lembrem-se que nós estamos tratando de um barco de 135 metros de comprimento, um pouco mais de um quarteirão do que nós estamos habituados. Ou seja, é uma estrutura muito grande, feita de madeira, que tivesse que aguentar forças gigantescas que estariam ocorrendo logo no início do dilúvio. Logo depois do dilúvio, nem tanto, depois dos primeiros 40 dias. Porque aí você tem um período de apenas inundação, então a arca está praticamente flutuando. Não seria um problema muito sério. Os primeiros 40 dias é que seriam problemas sérios. Então, para isso, nós temos que pensar que tipo de madeira seria usado na arca. É óbvio, tem que ser uma madeira que se preste, porque se não prestasse, não daria para fazer arca. E é justamente essa a madeira que Noé utilizou. Ou seja, a madeira é cipreste. Cipreste é algo muito interessante. É um tipo de madeira que, em contato com a água, ela se torna mais resistente. É fascinante isso. Quando você observa aqueles filmes mais antigos, lá de faroeste americano, você percebe aqueles trens a vapor e tinha umas caixas d'água gigantescas na beira, feitas de madeira, é cipreste. Por quê? A água dentro não faria com que ela apodrecesse, ela ganha resistência. Então é uma madeira apropriada para a construção de barco. Perceba os detalhes. Deus simplesmente não diz, faça uma madeira, pega umas tábuas por aí. Não, ele dá o tipo de madeira, você vai usar esse tipo de madeira. Tanto é que a palavra que é utilizada é essa palavra gopher, no hebraico. Ela é de uma origem desconhecida, mas os estudiosos judeus, todos eles dizem que essa gopher, essa árvore, é o que nós hoje chamamos de cipreste. É um tipo de árvore muito comum no planeta todo. Então a questão da madeira utilizada não é um problema. O problema maior é o sistema de impermeabilização da arca. Esse cria um pouco de problema. Por quê? A pergunta é qual tipo de impermeabilizante foi usado ou teria sido utilizado para calafetar a arca. Nós temos algo muito interessante, que é o seguinte. Deus diz, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e o calafetarás com betume, por dentro e por fora. Essa é a palavra que está ali. Só que a palavra betume, que foi traduzida como betumer, é a palavra kofer, no hebraico. Essa é uma palavra muito interessante. Por quê? Nós temos um pequeno probleminha com a tradução dessa palavra. Porque se foi usado betume, betume é uma substância cancerígena.
se Noé tivesse literalmente colocado betume por dentro e por fora da arca, ficado lá ele e os animais 371 dias, você teria um problema seríssimo no que diz respeito à saúde, tanto de Noé quanto dos animais. E essas palavras que são usadas para impermeabilização, ou seja, se a palavra fosse tanto chamar ou zepheth, qualquer uma das duas, daí sim a tradução, sem sombra de dúvida, seria betume. É aquilo que nós conhecemos também como piche, o asfalto, ou então alcatrão. Mas a palavra que foi usada ali não foi betume. A palavra que foi usada ali não foi nem chamar, nem zepheth, nenhuma das duas. Essa palavra é muito interessante, porque a palavra kofar, ela tem uma ligação direta com um tipo de planta extremamente conhecida no Oriente Médio, que é a rena. Esse foi um estudo produzido por um amigo meu, Marcos. Ele fez um trabalho espetacular, foi publicado numa revista chamada Fides Reformata, tratando especificamente desse tema. Então vale a pena, se você quiser depois, dê uma procuradinha lá na Fides Reformata a respeito do material utilizado na impermeabilização da arca. Essa palavra kofar, portanto, ela está associada diretamente à rena, que é uma planta, é o que vocês estão vendo ali, a Lawsonia inermis. É uma planta com algumas características bem interessantes. Primeiro, talvez eu acho que a mais conhecida de todos é a tatuagem rena que todo mundo fala por aí. Tá? Essa é a principal delas. Porque é a pigmentação. Mas tem dois aspectos que são muito importantes. É que essa rena tem sido utilizada desde a antiguidade por suas características medicinais. É um poderoso agente contra bactérias, micróbios de uma forma geral. Ou seja, é o que precisaria para manter uma arca inteiramente higienizada, digamos assim, por um período tão longo de tempo. Não somente isso, ela produz um aroma extremamente agradável. Noé não precisa nem ligar aqueles negocinhos na tomada para ter aquele cheiro agradável dentro da arca, porque o próprio sistema utilizado para calafetar a arca produziria isso. E o mais interessante é que a rena possui uma capacidade altíssima de impermeabilização. Ou seja, a palavra kofar, que nós conhecemos, ela está diretamente ligada com esse tipo de calafetagem, não com betume, piche. Eu, por muitos anos, aceitei a ideia do piche, eu não tinha conhecimento a respeito de todas essas coisas, até que surgiu o problema que eu comecei a estudar as características do piche, e eu percebi que ele era cancerígeno. Eu falei, agora nós temos um pequeno probleminha, vamos pesquisar um pouco mais a respeito disso. E, graciosamente, o Marcos Cesaretti fez um trabalho espetacular a respeito disso, tratando especificamente dos detalhes, indo atrás de toda a informação, que nos dá uma capacidade de entender o que aconteceu. Portanto, nós temos, de uma forma básica, material utilizado, tipo de madeira corretamente, o tipo de impermeabilizante também. Então, vamos tratar um pouquinho mais da arca, de uma forma geral. Eu quero passar apenas algumas ideias básicas. A arca, o propósito principal dela era apenas de flutuação e não de navegação. Pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa questão. Por quê? Quando nós pensamos em arca, a primeira coisa que vem à mente é um navio. O alvo não era viajar. Noé não estava saindo para um cruise com os animais. Eles queriam flutuar apenas. Esse era o alvo principal. E um sistema de flutuação ideal é um sistema como esse da arca. Por quê? Quando nós estudamos a arca, se você parar e entrar um pouquinho na parte da engenharia naval, todo objeto grande como esse daí de flutuação, ele possui 3 eixos, que são chamados de eixos de rotação. A arca, se ela estivesse aqui nas minhas mãos agora, um modelo pequeno, eu poderia girá-la nesse sentido, ou seja, esse seria um eixo de rotação. Um outro eixo de rotação seria esse daqui, ela poderia girar nesse sentido também. Então nós temos assim e temos esse outro eixo de rotação também. Ou seja, quando nós fazemos cálculos, esses são 3 eixos importantes para serem avaliados em questão de estabilidade. Por exemplo, vamos pegar a nossa arca e se eu virasse de frente, pegasse essa área daqui, o que poderia acontecer? A arca poderia tombar ou para a direita ou para a esquerda. A pergunta é quanto ela poderia tombar sem que ela virasse totalmente.
Então é possível fazer um cálculo baseado nessa estrutura que nós temos para saber o quanto ela poderia tombar. Lateralmente, a arca poderia chegar até, no mínimo, no máximo, 60 graus e ela voltaria novamente ao local, com todo o peso dentro dela. Porque a flutuação dela é espetacular. Nesse sentido de subir e descer, imagine a arca desse jeito, ela subindo ou descendo, ela poderia chegar até 75 graus que ela não cairia do outro lado, ela voltaria. Eu não sei se vocês têm noção, mas os navios que nós temos hoje em dia, com 30 graus, ele afunda. Imagina 60 graus. Numa leva mais ou menos isso aqui, o máximo que se consegue de estrutura é praticamente por volta de 45, 50 graus. Mais do que isso, ele parte. Então nós temos uma mega estrutura da arca. Nesse caso de girar nesse sentido, é só uma questão do pessoal fica meio zonzo, né? Então ele fica girando, isso daí não teria muitos problemas. Porque nós temos uma questão muito interessante, para e pensa, por exemplo, um barco na água. Olha o que ele enfrenta dentro da água com pequenas ondas. Esse é um barco pequeno, tá? Mas imagina Noé dentro da arca tendo que enfrentar coisas desse jeito. Esses são os primeiros 40 dias da arca. Como fazer com que o mecanismo funcionasse sem maiores problemas? Então por aí você tem uma noção. Tinha que ser uma estrutura que aguentasse esse tipo de força, que aguentasse esse tipo de impacto, que aguentasse impactos laterais, impactos frontais. A estrutura tinha que ser literalmente extremamente firme para não partir. Imagina no meio de um negócio lá, Noé fala para os seus filhos, está um pequeno vazamento no primeiro piso, peguem as bombas e vamos bombear a água de lá, coisas desse jeito. Ou seja, dá para você ter uma noção do que significa o que Noé passou. Isso é apenas uma ilustração, um barco passando por um sisteminha um pouquinho mais assim, digamos assim, um dia que o mar está ligeiramente agitado. Então dá para você ter uma noção. O que seria, portanto, essa arca? As suas proporções de uma forma específica. Então vamos dar uma olhadinha para vermos. A arca possuía 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Eu gostaria de sugerir, se você tiver a oportunidade, pegue um pedaço de madeira com essas proporções. Pode ser 300 centímetros, daria 3 metros, vai ser uma tabona, ou só 300 milímetros. Então faça uma menor, 300 milímetros, 50 milímetros e 30 milímetros. Ou seja, 30 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros de altura. Pegue esse pedaço de madeira, coloque dentro d'água, na praia, e observe como que ele é estável com todas as ondas que estão batendo nele. Como ele permanece, ele sobe e vira, porque essas proporções são ideais para flutuar. É por isso que eu disse, existem muitos relatos tratando de outros barcos. Alguns relatos nos dão as dimensões, mas só a arca bíblica flutua. E flutua bem. Então, como saber as dimensões praticamente? Nós temos esses valores, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Nós temos praticamente vários côvados diferentes, mas a flutuação deles não é gigantesca. Por exemplo, o côvado babilônico dava 50 centímetros e 3 milímetros. O côvado egípcio dava 52 centímetros e meio milímetros, esse era o côvado que os egípcios pagavam ao faraó. Quando eles recebiam a restituição do imposto de renda, vinha no 44,7, era um pouquinho menor, assim. É bem normal isso daí dentro da política monetária dos países. O côvado hebreu também, 51 centímetros e 8 milímetros, o maior, e o 44,5 menor. Então nós temos uma flutuação de mais ou menos aí uns 6 centímetros, pouco menos de 6 centímetros, entre um côvado, 8 centímetros entre o côvado maior e o côvado menor. Então a diferença não é muito grande, não. 10 centímetros estourando aí a diferença. Eu peguei o menor de todos para ninguém dizer que nós estamos exagerando no tamanho da arca. Então vamos pegar o menorzinho, vamos fazer os cálculos baseados no côvado menor, que seria aquele de 44,5. Portanto, fazendo esses cálculos, a arca teria 133 metros e meio de comprimento, 22 metros e 22 centímetros de largura e 13 metros e 35 centímetros de altura. Dá para a gente ter uma noção que era um barco relativamente grande. Para entender o tamanho dele, apenas alguns barcos em termos de comparação. O número 1 que vocês estão vendo ali seria a arca, criada mais ou menos, tendo sido feita entre 2300 e 2400 a.C. O número 2 é a caravela.
Nós estamos vendo ali o barco salva-vida que Pedro Álvares Cabral veio até o Brasil. Seria um barco salva-vida da Arca, porque ele é muito pequenininho comparado com o tamanho da Arca. Nós temos o 3, que é o Clipper, já produzido lá por volta dos anos 1800, 65 metros de comprimento. E o maior barco construído, além do tamanho da Arca, foi construído no ano de 1858, tinha 211 metros de comprimento, que era o Great Eastern. Nós temos outros ali, eu coloquei um que foi criado no início do século passado, só para ter uma noção. Hoje nós podemos pegar os superpetroleiros, etc., que são gigantescos. Mas no início do século passado, nós tínhamos o Queen Elizabeth, com aproximadamente 312 metros de comprimento. Então, para você ter uma noção da Arca em relação aos barcos que nós temos por aí. Para ficar um pouquinho mais fácil, nós sabemos que o volume da Arca inteiro era quase 41 mil metros cúbicos, o peso bruto dela era quase 14 mil toneladas e o deslocamento dela aproximadamente 20 mil toneladas. Ali você consegue ter uma noção do tamanho de um ser humano com a Arca. Então é possível comparar os dois. Ou seja, a Arca seria, o volume total da Arca, seria equivalente a um prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Esse é o volume. Se nós pegarmos esses containers de 40 pés, que são aqueles containers gigantescos, nós teríamos condição de colocar 360 deles para formar o volume que a Arca possuía. Se nós pensarmos em termos de jaulas de 12 metros quadrados, que é algo extremamente confortável para um animal em termos de transporte, caberiam 3.400 jaulas dentro da Arca de Noé. Caso Noé ficasse desempregado, ele poderia ficar transportando os Volkswagen Fox para lá e para cá, que daria para levar aproximadamente quase 4 mil deles dentro da Arca, sem muitos problemas. Então dá para nós termos uma noção do tamanho desse barco. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas, quando nós tratamos da Arca de Noé, eles pensam que a Arca era um barquinho pequenininho, era uma coisinha pequenininha. Não era, era gigantesca. Deixa-me fazer uma pergunta. Por que alguém iria construir um barco desse tamanho para um dilúvio local? Faz sentido? A resposta é não. Um barco desse tamanho? Rapaz, é gigantesco a coisa. Obviamente, nós estamos tratando de algo de proporções globais. Por quê? Colocar os animais ali dentro, sim, mas isso aí seria muito bom. No caso de um dilúvio, eles estariam muito bem protegidos, concordo plenamente. Mas por questão de um dilúvio local, não faria o menor sentido fazer um barco desse tamanho. O que você faz? Deixa os animais sozinhos. Ah, mas eles iam morrer afogados. Certeza que não, eles iam embora. Nós vamos tratando um pouquinho disso daqui a pouco, quando nós falarmos a respeito dos animais na Arca, na próxima palestra. Portanto, nós temos aí um barco gigantesco. 10 pessoas olham e falam assim, mas está vendo? De novo, para construir um barco desse tamanho, há necessidade de tecnologia. Por isso que nós já estudamos as genealogias. Há necessidade de tecnologia? Sim, já estudamos as genealogias. Sabemos que, literalmente, 2 gerações antes de Adão, com o nosso querido amigo Tubal-Caim, que, pelo que tudo indica, não foi ele que fez guerra com Noé, mas se você já assistiu o filme Noé, você sabe do que eu estou falando. Ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e bronze. Ou seja, 2 gerações antes de Noé, já havia mineração, siderurgia, metalurgia, havia tecnologia para que pudesse ser feita a construção da Arca. Então, de uma forma geral, bem resumidamente, aí você tem algumas ideias relacionadas com a Arca. Perguntas. Onde ela foi construída e onde ela estaria agora? Porque um barco desse tamanho não é tão fácil de ficar perdido assim. Tem certeza? Nós estamos procurando um avião até agora. E lembra que tinha 2 aparelhos dentro do avião mandando um bip para a gente encontrá-lo. Não é fácil encontrar um objeto no planeta Terra. Não é fácil. Então vamos parar, pensar um pouquinho a respeito dessa localização. Nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 8, versos 3 e 4, o seguinte: as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, e ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas do Ararat. Essa palavra pousar, às vezes cria um pouco de confusão, ou mesmo a arca repousou nas montanhas do Ararat, então são várias traduções diferentes. O significado era ter ficado presa.
nessa montanha. É como um navio preso num banco de areia. Tudo inundado, água em volta, mas o navio não se move mais, porque ele está preso. O fundo dele está enroscado. Isso é o que aconteceu com a arca. Então, literalmente, o que está sendo dito aí? Então, nós temos algumas questões que precisamos entender a respeito desse Ararat. Então, nós temos que ir de novo para aquela região onde tudo acontece no planeta, Oriente Médio. É aquela região ali onde as coisas estão rolando. Então, nós temos naquela região algo muito interessante, que é a região do Monte Ararat. São várias montanhas naquela região. Essa região era conhecida como o Reino de Urartu, que era a região do Ararat na Mesopotâmia. Algumas coisas muito interessantes são encontradas naquela região. Eu coloquei uma delas ali. Você está vendo aquela pequena pedrinha com um furo bem no meio? Pergunto, o que é que essa pedra estaria fazendo numa montanha, a algumas centenas de quilômetros longe de oceano? E nós sabemos que esse tipo de pedra era utilizado como âncora. Âncora. Tinham duas utilizações, uma delas era âncora. Tinha alguns navios que, para estabilizar o sistema, como eles não tinham tanque de lastro, eles construíam o barco, havia um tipo de umas grandes varas saindo do barco e na extremidade delas, penduradas em cordas, você tinha essas pedras. Isso aí produzia estabilidade no barco. E nós temos várias delas nessa região. Agora, eu pergunto, que esse tipo de pedra, nós não estamos falando de pedrinha, esse negócio tem 3 metros de altura. O que esse negócio está fazendo lá no meio? Eu garanto que ninguém levou para lá como souvenir. Foi fazer um passeio, achou lá, vou levar essa pedrinha para casa, porque tem algumas coisas muito interessantes relacionadas com essa região do Ararat. Primeiro, o Monte Ararat em si. O Monte Ararat fica bem naquele cantinho que vocês estão vendo ali. Ele fica praticamente na extremidade onde tem a junção da Turquia, o Irã, a Armênia e também o Azerbaijão. Todo aquele pedacinho juntos. Quando nós olhamos o Monte Ararat de cima, está vendo um pouquinho, olhando na direção noroeste, do ponto de vista desse cantinho aqui. Tá? Então nós temos o Ararat menor, que é o primeiro aqui, e o Ararat maior, o segundo. Então nós podemos olhar com um pouquinho mais de perspectiva, visto de cima, essas duas montanhas durante o inverno. Dá para perceber a quantidade de gelo ao redor. Uma vista dos dois durante uma boa parte do ano, estão cobertos totalmente com gelo. Se você quiser ver do lado da Armênia, é assim que se parecem as duas montanhas. Da cidade de Yerevan, na Armênia, você tem o Ararat maior do lado direito, você tem o Ararat menor do lado esquerdo. Naquele Ararat maior é o problema, onde praticamente a arca está. Nessa região da Armênia, bem aqui nessa parte próximo ao Ararat, havia uma cidade muito antiga que era conhecida como o local do descendente. Inclusive, ela é citado em alguns relatos antigos como sendo o local onde pessoas poderiam ir e visitar um tipo de um pequeno museu, onde ainda estavam lá os utensílios utilizados por Noé e sua família. O nome da cidade que havia ali é Shideshuan. Então é bem interessante pensarmos um pouquinho a respeito disso. Se você quiser ver o Monte Ararat olhando do outro lado da Turquia, isso é o que você vê do outro lado, em Corvirap, do lado turco. Então, para ter uma noção, isso aqui são os dois montes. Você está vendo aquele branquinho coberto de gelo ali, é o Ararat maior e o outro Ararat menor. Nós podemos dar uma olhadinha no terreno ao redor, você percebe que é um terreno bem acidentado, não é um terreno de fácil acesso, você simplesmente não chega lá a qualquer época do ano. Aquela parte branca que você está vendo lá em cima é uma parte de neve, praticamente nunca derrete. Então, 365 dias e mais um quarto de dia por ano está daquele jeito, pelo menos. Nas épocas do inverno, a quantidade é maior. A espessura do gelo nessa região chega até 13 metros de profundidade. 13 metros de gelo. A área coberta, o ano todo, nunca é menor que 32 quilômetros quadrados. O pico dessa montanha está a praticamente 5.165 metros. E as pessoas falam, rapaz, já imaginou Noé parando lá em cima com toda essa bicharada para descer? Devia ter gelo para tudo quanto é lugar, sai escorregando. A montanha é assim hoje. Lembra que as águas estavam abaixando logo após o dilúvio, não tinha gelo ali em cima, o planeta Terra está passando por mudanças,
Nós vamos estudar um pouquinho a respeito dessas mudanças e o tempo que foi necessário para isso ocorrer. Ou seja, Noé tendo parado nessa parte da montanha, uma parte dela, inclusive, um lado dela, é de origem vulcânica, não é um vulcão, são montanhas onde existe um derramamento de lava, não essas megas erupções. É como se tivesse um pequeno vazamento. Então, o Monte Ararat tem essa característica. Dá para perceber um pouquinho da ideia do Ararat visto da planície, praticamente do lado da Turquia. Como mencionei, a dificuldade principal é a questão de acesso. Como procurar um barco no meio de todo esse gelo aí? Obviamente, você não vai esperar encontrar o gelo aqui e o barquinho em cima. Ele está sob o gelo. A dificuldade de acesso que eu mencionei, você pode ver aqui um pouquinho, uma das maneiras de chegar até lá, é passando pelo destiladeiro Ahora, que é desse lado aqui. Vocês estão vendo uma pequena pessoa ali em cima, onde eu estou passando o mouse. Então, a questão da pesquisa, a dificuldade de chegar até lá, é algo muito grande. Algumas pessoas chegaram? Sim, vamos tratar disso também. Então, para parar e pensar um pouquinho, alguns historiadores muito interessantes. Moisés de Corenenses foi um historiador armeniano, ele é mencionado por Flávio Joséfos. Ele fala dessa cidade na Shidashuan, tá? Que seria o primeiro lugar do descendente. Moisés de Corenenses foi um dos poucos historiadores passados que mencionava a respeito disso. Ou seja, esse local é um monumento eterno da preservação de Noé e também da sua arca. Que estava no topo, ou seja, a arca estava no topo daquela montanha, em cujos pés foi edificado a primeira cidade após o dilúvio. Ou seja, é assim que Moisés de Corenenses trata essa cidade na Shidashuan. Flávio Joséfos também menciona algo muito interessante no seu livro, Nas Antiguidades dos Judeus, falando que o povo da Armênia tem um local chamado Apobaterion, e o Apobaterion significa o lugar do descendente, porque foi justamente ali onde a arca teria sido salva, ou seja, guardada naquele lugar, para preservação, inclusive as suas relíquias seriam mostradas ali. Agora, Flávio Joséfos está falando de um local na sua época, nós estamos falando do primeiro século, tá? Falando da possibilidade de você ir e visitar. Ou seja, até no primeiro século da era cristã, que nós chamamos, você poderia ir e encontrar, sem maiores problemas, vestígios da Arca de Noé. O próprio Marco Polo, durante as suas muitas viagens, lá nos anos 1200, indo para 1300, ele mostrou um grande interesse em passar justamente nessa região. Uma parte do material foi escrito pelo cidadão ali, Rustichello de Pizza, falando a respeito exatamente desse local e do interesse de visitar a Arca de Noé. Então nós temos alguns registros históricos tratando dessa questão. Pessoas falam, não, a arca estava lá, nós podemos ir e visitá-la. Então eu queria gastar um pouquinho de tempo agora falando com vocês a respeito dessa questão toda dos relatos e algumas testemunhas oculares. Talvez um dos mais conhecidos tenha sido esse cidadão que vocês estão vendo ali. Ele diz ter visitado a arca. Ali vocês têm algumas ilustrações, ele contando o que ele viu. Então, falando um pouquinho mais dele, o nome desse senhor é George Hagopian, é o senhor do lado esquerdo, de cabelos brancos. Ele viveu por muitos anos na Armênia, ele era inclusive pastor de ovelhas, e ele e o seu tio, durante o ano de 1902, daí no ano de 1904, quando ele ainda morava na região ali da Turquia, teve a oportunidade de subir e ver a Arca de Noé. Uma das pessoas que tem pesquisado muito a Arca é Alfred Lee. Alfred Lee tem praticamente uns 30 e poucos anos de pesquisa relacionado com isso. Baseado no que George Hagopian descreveu, Alfred Lee desenhou o que teria sido a arca que ele teria visto, que é o modelo que eu apresentei para vocês aqui nas animações, na computação gráfica. Então nós temos ali um pouquinho do que teria sido. Então nós temos o que George Hagopian disse. Ele disse que a arca ainda está preservada, a madeira é extremamente dura, você não consegue nem tirar pedaços dela com metal, por exemplo, uma faca, alguma coisa assim. Isso é normal, dado a idade da madeira e dado o tipo de madeira, se preste. Então isso é óbvio, iria ter esse endurecimento. Ele falou a respeito da estrutura dela, como que ela se parece, coisas assim. Um outro que tratou de uma forma muito interessante também, juntamente com Alfred Lee, é aquele senhor que vocês estão vendo ali, é o Ed Davis. É muito interessante porque o que foi dito por Davis é que a arca, como vocês veem aqui, ela estava naquele ponto
E o que Davis viu foi literalmente 2 pedaços partidos. É interessante porque a descrição é idêntica à de George Hagopian. O fascinante é que esses 2 homens, Ed Davis e George Hagopian, nunca se encontraram. Ed Davis esteve na Arca no ano de 1943, quando servindo o exército americano lá no Irã, durante a Segunda Guerra Mundial. Então nós temos 2 relatos. De novo, a arca está inteira, o outro, a arca está partida em 2 pedaços. Como mencionei aqui nesse slide anterior, nós temos aqui a arca onde ela estava e o que ela deve ter acontecido para ter os 2 pedaços onde ela está agora. Pergunta: esses relatos são confiáveis? É interessante porque os 2 passaram por testes naquele sistema de avaliar mentiras e os 2 passaram sem nenhum problema. Os 2 nunca se conheceram. No entanto, os 2 descreveram o mesmo objeto. Divisão interna, alguns pequenos detalhes, é espetacular. Então existe uma boa possibilidade que esses 2 tenham realmente visto a arca. A descrição deles da arca, praticamente, seria algo assim. Então esse é um modelo que foi desenvolvido baseado nessas 2 pessoas que dizem ter sido testemunhas oculares. Além desses 2, nós temos ainda outras pessoas? Nós temos várias. Deixe-me dar algumas ideias, alguns deles aqui, só para você ter uma noção. No ano de 1856, 3 cientistas ingleses e guias da Armênia disseram ter chegado até onde estava a Arca de Noé. Em 1876, Sir James Bryce, que foi um estudioso inglês, diz também ter ido até a Arca de Noé. No ano de 1883, investigadores turcos dizem ter visitado a Arca de Noé. No ano de 1915, um piloto russo da Primeira Guerra Mundial, ao voar na região, nas proximidades da região, diz ter visto um objeto que não era parte da montanha. Era um objeto, parecia mais uma caixa de madeira gigantesca lá em cima. No ano de 1916, soldados turcos dizem ter visto e visitado a Arca de Noé. No ano de 1953, George Green, que era um geólogo, diz não somente ter visitado a Arca de Noé, como ter tirado várias fotos. Pessoas dizem ter visto essas fotos, mas tanto Green como as fotos desapareceram numa das expedições dele aqui na América do Sul. Então ninguém sabe exatamente se sim ou se não. Gregor Schrenkhammer, um piloto, ao passar por sobre também a região do Ararat, diz ter visto um objeto gigantesco, parecido com uma grande caixa, e que literalmente não era parte da montanha. Então nós temos alguns outros aí. Tem alguns mais recentes. Por exemplo, essas são algumas fotos tiradas nesses últimos 40 anos. Essa é uma das primeiras lá da década de 70, indo para a década de 80. Você está vendo a foto lateral aqui, uma ampliação, essa é o que foi visto lá. Okay? Um pedacinho, ampliação você tem aqui e aqui a lateral, para ter uma noção do que é. Também, durante os anos de 89, na década de 90, algumas coisas que foram encontradas, você está vendo um pedaço dela aqui, e gelo por cima. Agora, uma das mais fascinantes de todas, tem sido muito pouco dito por aí, foi uma expedição de um grupo da Tailândia e chineses, tendo visitado a Arca durante os anos 2000. Isso foi um pouquinho do que eles encontraram. Interessante porque está muito bem documentado esse material. O que eles viram, o que eles encontraram, os tamanhos, as estruturas. Pouco tem sido mencionado a respeito disso na mídia. Muito pouco. Agora, tem muito mais para ser dito a respeito? Tem. Estou aguardando um pouco mais de informação. Vamos ver quando os detalhes todos estiverem prontos, para a gente poder dizer com grande grau de, pelo menos, de certeza, de confiança, que sim, o que eles viram foi a arca. Parece ser, o tipo de madeira está correto, o tipo de estrutura está correto, o tipo de impermeabilizante está correto, o tipo interno da distribuição das coisas está correto. O problema é o difícil acesso. Tem inclusive posicionamento de GPS para saber onde é que está. Então tem alguns detalhes fabulosos a respeito disso, vamos aguardar um pouquinho mais. Para tratarmos da reta final e encerrarmos, eu queria te falar um pouquinho a respeito do local de construção da arca. Porque esse é um dos pontos muito interessantes. Poucas pessoas pensam nisso. Onde Noé construiu a arca? Para nós termos uma noção disso, nós podemos tratar da seguinte maneira.
Nós sabemos onde a arca praticamente está hoje, as montanhas do Ararat. A arca ficou à deriva praticamente 150 dias. Durante 150 dias é possível saber o que acontece num planeta extremamente inundado. Lembre-se que nós não estamos tratando de megas correntes marítimas, porque literalmente o planeta está todo inundado. As correntes marítimas começam a surgir e a ter o seu fluxo normal após o sistema começar a estabilizar. Antes disso, não seria muito problema. Então você tem 40 dias daquele tumulto todo e você tem mais 110 dias depois de uma certa calmaria. Lembra que depois disso ainda que começou a ventar. A Bíblia nos fala desses detalhes. Então é possível ter uma noção do que teria ocorrido nesses primeiros 150 dias. Fala, ocorrido em que sentido? Se nós pegarmos onde a arca está, Montanha dos Ararates, as montanhas do Ararat, e traçarmos círculos concêntricos, nós podemos ter uma noção dentro desses círculos onde a arca teria sido construída. Por quê? Num certo período de tempo, no caso 150 dias, você sabe o quanto do local de origem ela teria se deslocado. Então, ao olharmos aquele pequeno mapa que vocês estão vendo ali, os círculos estão divididos mais ou menos em 500 quilômetros cada um deles. O maior de todos tem um raio de 2.000 quilômetros. Então, nesses 100 e poucos dias aí, 150 dias aproximadamente, a arca teria se deslocado, assim, estourando talvez uns 2.000 quilômetros. Lembra que os primeiros 40 dias, bastante movimentação, os últimos 110 dias bem tranquilos, e depois disso é que começa a ventar, mas a arca já estava presa. Se tivesse o vento antes, o que eu acabei de dizer agora não faria sentido. Ela poderia ter parado em qualquer lugar do planeta. Quer dizer, ela poderia ter sido construída em qualquer lugar do planeta. Porque ventos laterais iriam empurrar literalmente a arca para locais muito distantes do seu ponto de origem. Nós sabemos disso. Porque com correntes marítimas, esse é o tipo de coisa que acontece. Vocês se lembram da tsunami que ocorreu no Japão, esses últimos anos, a questão de 2, 3 anos atrás? Uma motocicleta, a Harley Davidson, apareceu boiando lá no Alasca. Foi muito interessante. A pessoa que a encontrou na praia estava ligeiramente danificada depois de um tempinho no oceano, mas você fala, mas como é que ela flutuou? Não, pneu cheio de ar funciona como uma boia. Então ela ficou boiando por aí, saiu lá do Japão, chegou lá no Alasca, foi possível identificar o número dela, a pessoa que encontrou, entrou em contato, ficou sabendo que a motocicleta tinha sido vendida lá no Japão. Inclusive contactou o dono e ele foi buscá-la. Então dá para ter uma noção do que acontece num período muito longo e num período curto de apenas alguns poucos dias também. Então nós sabemos que foi dentro daquele círculo onde praticamente havia sido construído a arca. Olha que coisa espetacular. Esse é o mapa mundi de hoje. Como seria o mapa mundi da época de Noé? Lembra que nós já afirmamos que Noé tinha apenas, na época de Noé, havia apenas um continente. Então, dentro desse um continente, é possível termos uma noção onde está isso hoje, traçarmos nesse um continente, e nós estaríamos naquele pontinho ali no meio. Você fala, rapaz, mas Noé construiu a arca no meio do nada. Seria mais ou menos assim, Deus fala, olha, eu quero que você construa uma grande arca, porque nós teremos um grande dilúvio no planeta Terra. Você fala, pois não, Senhor Deus, estamos próximos aqui do litoral, nós vamos ali já aproveitar o Porto de Santos, vamos construir ali, aqui Caraguatatuba, o Ilhabela, já vamos construir a arca ali perto. Deus fala, não, vocês não vão construir lá. O senhor tem preferência, Senhor Deus? Sim, eu tenho preferência. Por favor, construam lá no meio do Mato Grosso. Perto de algum rio, Senhor Deus? Não, de preferência longe de rio. Senhor Deus, construiu uma arca, um barco desse tamanho, não é para colocar na água. Deus fala, você constrói a arca que a água eu providencio depois. Vamos por etapa. A arca é problema meu, não é seu. Quer dizer, a água é problema meu, não é seu. Você constrói a arca apenas. É fascinante porque Noé construiu num local muito distante daquilo que nós vamos ver nas próximas palestras, que foram as áreas de fratura, de ruptura da crosta terrestre, onde uma pressão muito grande da água teria destruído a arca. Ela foi construída longe dessa área. Seria mais ou menos, para você entender o que eu estou lhe dizendo, como se nós tivéssemos a seguinte situação.
que nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, e você mora 1 quilômetro da usina, rio abaixo. Imagina que a barragem cedesse. O que aconteceria com você morando a 1 quilômetro de distância? Literalmente você iria por água abaixo. Ou seja, a possibilidade de sobrevivência, zero. Imagina que você vivesse 10 quilômetros rio abaixo. Mesma coisa. Mas e se você morasse a 100 quilômetros de distância? A probabilidade de sobreviver seria maior. Por quê? Toda essa água chegando lá, ela já teria perdido muito da sua força. E se você morasse a 1000 quilômetros de distância? Exatamente, talvez você nem soubesse o que teria acontecido. Ia chegar uma marolinha, como nós já ouvimos aí no passado, passando ali por perto de você. Nada mais do que isso, apenas isso. Noé construiu a arca num lugar extremamente distante. Existe uma razão para isso. É porque muitas pessoas acreditam que o dilúvio foi apenas chuva, e não foi. Quando nós entendemos o que foi esse dilúvio, faz sentido onde Noé construiu a arca. Portanto, a arca não foi construída nas proximidades do oceano primitivo da Pantalassa. Existe uma razão para isso. Nós vamos trabalhar especificamente a respeito desses detalhes nas últimas 3 palestras. Por que disso? Na próxima palestra nós vamos tratar especificamente da questão dos animais na arca, porque é um problema sério. Nós temos hoje cerca de 1.250.000 espécies. Como colocá-los na arca? 2 de cada espécie. Então, esse será o tema da nossa próxima palestra, logo após o nosso intervalo.